Hoje, nós iremos contar a história de um menino nascido no Japão, chamado Mokichi Okada, o Senhor da Luz, Meishu-sama. Em 23 de dezembro de 1882, em pleno inverno, no bairro de Hashiba, na cidade de Tóquio, veio ao mundo Meishu-sama, um nome cujo significado é Senhor da Luz. Nascido no Japão, o país do sol nascente, Meishu-sama foi chamado para ser o propagador da luz do Oriente e da salvação à humanidade. Sua data de nascimento, 23 de dezembro, no hemisfério norte, simboliza a virada em que a luz começa a ganhar terreno sobre as trevas. Estes são sinais de que ele seria o precursor da grande transformação da noite para o dia, que marcaria o despontar de uma nova era. Esta refeição está deliciosa, não é? Sim, muito saborosa. Obrigada por preparar. Conversar assim é o melhor. A família de Meishu-sama, composta pelos pais Kisaburo e Tori e os irmãos Shizu e Takejiro, vivia em uma casa simples e alugada. Uma casa de penhores próspera por 4 gerações havia falido antes de seu nascimento. Naquele tempo, após encerrar o atendimento na loja, seu pai se dirigia até o Parque Asakusa todas as noites, para abrir sua banca de venda noturna. Levava os objetos em um carrinho, com a ajuda da esposa, que empurrava o veículo por trás, trazendo nas costas o menino Meishu-sama. Eram tempos de pobreza. Apesar das dificuldades, o jovem Mokichi Okada era um aluno brilhante, sempre destacando-se na escola primária. Contudo, devido à escassez de alimentação da época, sua saúde era muito debilitada. Por ser uma criança fraca, passava boa parte do tempo sozinho, desenhando. Assim, a pintura tornou-se o seu sonho. Com o tempo, sua irmã mais velha, Shizu, conseguiu reerguer as finanças da família ao assumir a direção da pensão Seigetsu, permitindo que Meishu-sama, em setembro de 1897, ingressasse na Escola de Belas Artes de Tóquio. Mas o destino logo traria novos desafios. Antes do término do ano letivo, ele foi acometido por uma enfermidade na vista que o impossibilitou de continuar os estudos, um sonho que nunca retomaria. Com apenas 15 anos, foi internado em um hospital público com pleurisia e, pior, serviu de cobaia para os estudantes de medicina. Aos 18 anos, após uma recaída, seu estado clínico se agravou a ponto de ser diagnosticado com tuberculose de 3º grau e ser desenganado pelo médico. As perdas continuaram. Em 1902, sua irmã Shizu, que havia sustentado a família, faleceu de pneumonia aos 29 anos. Em 1905, seu pai Kisaburo também faleceu. Aos 20 anos, após a morte da irmã, ele buscou um novo caminho, o aprendizado para se tornar avaliador de antiguidades, e depois dedicou-se à técnica de laqueação, o makie. Com a herança, adquiriu uma loja de acessórios femininos, a Korindo. Em 1907, Meishu-sama casou-se com Takaota, uma jovem forte que se tornou um pilar em seu êxito comercial, especialmente quando ele expandiu os negócios e inaugurou a loja Okada. A saúde, porém, continuava a ser uma prova constante. Em 1909, ele contraiu tifo intestinal e foi, mais uma vez, desenganado. Ele narra seu sentimento e atitude frente a essa situação. Durante o percurso para o hospital, olhava a cidade e as pessoas, pensando estar fazendo isso pela última vez. Sentia um vazio e uma solidão profunda.
Nos 3 primeiros dias de internação, não houve muita mudança no meu estado clínico. O médico diagnosticou pneumonia e, quando tomei, meu sofrimento tornou-se ainda maior. Passei por uma espécie de delírio em que via túmulos. Pensei, com certeza vou morrer. Após o diagnóstico de tifo, uma doença incurável na época, Você melhorou? Estou melhor. ele se recuperou lentamente com dietas líquidas. Sobre essa experiência crítica, Meishu Sama concluiu: Pensando hoje sobre esses acontecimentos, chego à conclusão de que a cura se deveu ao fato de eu ter feito um testamento e ter consciência de que iria morrer. Por essa razão, quando vocês tratarem os doentes em perigo de vida, é preferível declarar que eles estão mal e devem ficar conscientes da morte. Se ainda tiverem uma missão a cumprir, salvar-se-ão. Caso não mais a possuam, nada poderá ser feito para recuperá-los. Quero mamar um brinquinho. Este aqui, minha netinha. mesmo nos 10 anos seguintes à sua recuperação de tifo intestinal, ocorrida em 1909, por um lado, seu comércio prosperava. Por outro, Meishu Sama sofreu uma série de enfermidades tais como hemorroidas, dores de cabeça e de estômago, reumatismo, amigdalite, problemas na válvula cardíaca, periodontite, uretrite e outras, que o levaram a tornar-se muito dependente da medicina. Em maio de 1912, sua mãe Tori faleceu em consequência de nefrite. Após 8 anos de casamento, sua esposa Taka engravidou. Em 1º de outubro de 1915, nasceu uma menina, que após um parto difícil, faleceu. Pouco depois, houve uma nova gestação, mas o bebê nasceu morto. Taka engravidou pela 3ª vez em 1918. Porém, durante a gravidez, contraiu tifo intestinal e no dia 4 de junho de 1919 deu à luz prematuramente uma 3ª menina, que também veio a falecer. Poucos dias depois, em 11 de junho, Taka também faleceu, deixando o grande mestre mergulhado na solidão e na tristeza. Imediatamente após a morte da esposa, ele decidiu deixar para sua sogra a casa que mantinha em Kanazawa, bem como um terreno que possuía naquela região. Doou também uma quantia significativa em dinheiro à parteira que havia auxiliado a falecida esposa nos seus 3 partos. Dívidas. Por volta de 1916, Meishu Sama iniciou atividades financeiras emprestando dinheiro a cambistas, obtendo rendimentos por meio de juros. Durante algum tempo, o sistema funcionou bem, com operações intermediadas por um administrador de sua total confiança. Porém, em 1919, a falência do Banco Souko provocou grandes perdas financeiras. Para tentar contornar a situação, foram feitos novos empréstimos, desta vez com juros muito elevados, o que agravou ainda mais o problema. Ao tomar conhecimento da dívida, Meishu Sama se dispôs a quitá-la, mas os credores recorreram à justiça e solicitaram o embargo de seus bens. Assim, começaram longos anos de dificuldades financeiras, que só chegaram ao fim em 1941, quando todas as dívidas foram finalmente saldadas. Segundo matrimônio. No mesmo ano de 1919, por meio de um mediador, Meishu Sama manifestou o desejo de contrair seu segundo matrimônio com Yoshi Ota, então com 22 anos, que vivia com a tia e a avó. A proposta foi recusada diversas vezes, mas acabou sendo aceita após insistência, coincidindo com o período da grave crise financeira e do embargo de seus bens. Diante das dificuldades, ele tentou desfazer o noivado, porém a família da noiva não concordou. O casamento realizou-se em dezembro de 1919, no Grande Santuário Hibiya, em Tóquio, marcando o início de uma fase de maior tranquilidade
em sua vida pessoal, até então marcada por doenças e perdas familiares. Até 1920, Meishu-sama foi um homem comum, mas dotado de nobreza de caráter, enorme senso de justiça e um incomensurável amor pela humanidade. Seu trabalho no comércio visava apenas a conseguir capital para fundar um jornal em defesa de causas sociais. Primogênita e falecimento do filho. Do segundo casamento, em 1920, sua esposa Yoshii Outa engravidou e, apesar de sofrer com uma doença pulmonar, conseguiu dar à luz sua primeira filha, Michiko, aos 11 de outubro. Em 31 de dezembro do ano seguinte, nasceu Michimaro, que, tristemente, faleceu em 3 de outubro de 1923, antes de completar 2 anos, vítima de cólera infantil, epidemia surgida após o terremoto e subsequente incêndio que assolaram Tóquio naquele ano. Yoshi, vamos embora, eles estão muito atrasados. Sim, então vamos. A grande revelação e a nova era. Em uma noite de dezembro de 1925, exatamente à meia-noite, tudo mudou. Meishu-sama começou a receber as primeiras revelações de Deus para a eliminação de todos os infortúnios do mundo. Ele tomou conhecimento de que havia sido o escolhido para a construção do reino de Deus na terra. A princípio, ele duvidou que um simples mortal pudesse ser incumbido de tamanha missão, mas logo as ocorrências misteriosas à sua volta o fizeram acatar a verdade dos fatos. Na década de 30, aos 45 anos, ele já era um grande mestre, tendo atingido o grau de Kenshin-jitsu, sabedoria capaz de transcender espaço e tempo. Revestido desse poder, podia trabalhar nos mundos material e divino. Atena, O ápice das ocorrências milagrosas deu-se em dezembro de 1926. Yoshi, pegue um papel e caneta e escreva. Por quê? Okada? Quando entrou num transe de 3 meses e recebeu instruções de Kanon. Sua esposa escreveu tudo o que ele ditava. Fatos sobre o passado, o futuro da humanidade, profecias, como a Segunda Guerra Mundial e o plano de Deus. Embora hesitante, ele intitulou esses escritos de Hatená. Será? Mas, sob pressão governamental, acabou queimando-os. Meishu-sama resmiu a magnitude de seu próprio ser. penso nunca ter havido alguém tão misterioso quanto eu, desde o início do mundo. Estou cercado de enigmas e reconheço que tudo está envolto em mistérios. Por mais que alguém pense sobre a minha essência, não conseguirá captar ela integralmente. E ficará como um cego que tocou apenas uma parte do corpo de um elefante para conhecê-lo. Jamais conseguirá imaginar Elo de fato. Meu ser é demasiadamente misterioso. Porém, o maior mistério, dentre todos os já buscados pelo homem, diz respeito à fé. Não há amor humano que se compare ao de Deus. E o mistério da fé que conduz ao Criador é de infinita grandeza. Na madrugada de 15 de junho de 1931, no Monte Nokogiri, Meishu-sama recebeu a extraordinária revelação de que a Era do Dia, o marco inicial de uma nova civilização, se aproximava. 2 dias depois, foi instalada em seu ventre uma bola de luz, conhecida como Nyoi-Hoshu, que significa força capaz de realizar todas as vontades. Em junho de 1950, Meishu-sama rompeu o ligamento do dedo da mão direita. Mesmo diante das adversidades, manteve sempre a alegria e a gratidão. Enfrentou perseguições, prisões
e também compartilhou suas reflexões sobre a medicina. Além disso, foi um grande artista. Valorizava as artes. Este é um breve resumo da vida de Meishu Sama, mostrando que, apesar de todas as adversidades, ele manteve sempre a alegria de viver.